E aí, tatuista, nesse vídeo eu vou trazer para você algumas dicas, várias dicas na verdade, sobre tatuagens em fine line e especialmente tatuagens de digital que estão super em alta aí e eu vejo muita gente fazendo cagada. Eu mesmo já fiz cagada por um tempo, então eu trouxe várias dicas para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui para você receber conteúdo sobre tatuagem todas as semanas e bora pro conteúdo. A primeira coisa que eu quero dizer sobre esse estilo de tatuagem é que você precisa, desde lá do começo, desde a hora que a pessoa te procurou para fazer essa tatu, orientar o seu cliente como ele vai fazer para trazer essa digital. Normalmente, a pessoa já tem ali a digital da sua RG, do seu RG. No caso da minha cliente, a filhinha dela ainda não tem RG, ela nunca tinha tirado a digital, né, uma bebezinha. Então, eu orientei ela a usar uma tinta de carimbo e ainda assim não deu certo, ela teve que passar grafite, então já é uma outra ideia. Você passar o grafite nessa digital e carimbar no papel, e aí deu certo, a gente conseguiu utilizar, como você vai ver no decorrer do vídeo. A segunda orientação, a partir do momento que você recebe essa digital, é realmente você fazer o desenho de uma forma que seja aplicável na pele. Então não adianta você só pegar o desenho lá da digital que a pessoa te mandou, a foto, e tirar o decalque, tá? Então a gente vai ver isso agora no desenho. Então aqui no desenho, a primeira coisa que a gente precisa ter é o molde. Eu tenho aqui o molde do formato de coração. Teve uma cliente minha que queria no formato de estrela, então a gente fez vários corações, um com cada digital. Mas o nosso foco aqui é a digital. Eu tenho aqui o formato do coração. Eu já fiz uma parte do meu desenho, né? Minha cliente me mandou aqui uma referência e eu tô trazendo pra bebezinha dela. E a gente vai trabalhar agora a digital, que é onde eu vou te mostrar o segredo. Então eu venho aqui, trago uma foto, eu vou trazer aqui a foto da digital dessa criança, vou jogar lá pra trás. E aí, qual que é o maior segredo aqui, né, na real? Eu preciso encaixar essa digital nesse recorte que eu tenho aqui, então eu tenho o recorte do coração, só que tem um segredo ainda por trás disso. Eu preciso trazer sempre essa digital pensando que na pele eu vou aplicar ela com uma agulha que vai colocar tinta em várias linhas uma do lado da outra. Então eu já preciso pensar aqui no decalque exatamente onde é que eu vou colocar cada linha e como eu vou posicionar essas linhas. Sempre deixo o mais espaçado possível, tá? Não vou deixar também, né, uma linha muito longe da outra, mas eu vou deixar uma linha longe da outra, porque lá na hora de trabalhar na pele, a gente vai precisar dessa distância. Então a gente tá trabalhando aqui com a digital de uma bebezinha. E por ser a digital de uma bebezinha, ela já é pequenininha. Então eu não vou espaçar tanto, não vou precisar espaçar tanto. Mas quando é a digital de um adulto, você coloca a digital, você tem que abrir bem ela para conseguir fazer uma linha separada da outra. Então eu venho aqui, vou colocar numa nova camada ali, e eu venho riscando por cima dessa digital. Eu gosto sempre de trabalhar com linhas mais fininhas. Então eu vou trabalhar, vou colocar os traços, né, sempre seguindo essa lógica aqui do coração. Por isso que eu coloquei o coração ali no final. Então eu venho aqui e traço a partir da minha referência. A ideia aqui é sempre manter uma linha mais longe da outra, pensando que depois eu tenho que vir com essa linha trazendo formato e ela tem que durar. Imagina, essa pessoa aí que vai tatuar, eu espero que ela viva ali até os seus 80 anos. Então imagina toda essa pele trabalhando até essa certa idade que a pessoa vai chegar, a gente precisa estar com esse desenho inteiro. Então, por trabalhar com uma linha do lado da outra, a gente tem que vir traçando ela bem fininha e bem afastada, tá? Um afastado que não vai ficar aí feio no seu trabalho ali, na sua tatu, mas um afastado que vai dar esse descanso para a pele, ela vai poder trabalhar, vai poder expandir conforme o tempo passa, beleza? Agora aqui no decalque, o que eu preciso ter em mente é que o meu desenho ele precisa ter tamanho suficiente para aparecer todo o fine line que eu vou fazer. Então ele precisa aparecer olhinho, precisa aparecer boquinha. Então todo desenho que eu vou imprimir, as opções que eu vou dar para o meu cliente são opções que eu sei que vão ficar legais na pele, beleza? Então vamos lá. Venho aqui para a pele já está higienizada, já esfoliei, já passei o sabonete, está seca, passei um pouco de álcool e agora eu venho com o produto. O segredo de uma tatuagem fine line bem colocada, um decalque bem colocado, é que você precisa esperar secar bem tanto o decalque quanto essa camada de produto que você vai passar aqui. Então eu passo, espero um tempinho
né? Depende do produto que você vai usar aí, mas ele precisa estar bem sequinho ali, ele precisa estar bem firme. E aí eu vou aplicar. Pode soltar os dois braços, por favor. Cabeça reta, o braço reto também. Vou colocar numa altura segura aqui. E depois você dá uma olhada e vê se gosta do decalque. Sempre uso um papel, vou até dobrar um novo papel aqui, para não apertar a minha mão em cima do decalque. É sempre o papel que eu vou apertar aqui, ó. E depois eu venho com outro papel em cima, espalhando esse decalque aqui para o desenho ficar bem uniforme. Meu cliente não pode estar nem com o braço dobrado e nem com ele muito esticado. O ideal é que a gente traga esse desenho o mais natural possível para que quando a minha cliente esteja parada de costas, as pessoas consigam ver perfeitamente esse desenho aqui. Aqui na pele a gente tem alguns hacks para trabalhar com a agulha 3RL. Então eu tô aqui com um cartucho 3RL bem fininho e eu vou mostrar o primeiro deles para você, que é: se eu aplico a minha tinta com toda a minha agulha dentro, então eu venho aqui, ó, com um pouquinho mais de peso na mão e trago toda essa agulha, eu consigo um traço mais preenchido, um traço mais quase uma 5RL ali. Agora, se eu venho com ela mais levinha, então eu vou só com a pontinha da agulha, por ela ser uma agulha que tem uma entrada muito boa, por ser bem fininha, eu vou fazer um efeito tipo uma sombrinha. Ai, Júlia, mas isso não vai ficar falhado? Então, essa é a intenção, é ele ficar bem levinho, quase que como uma sombra ali, porque a gente já fez aquele traço de fora um pouco mais estruturado, tá? Então eu vou vir aqui só com a pontinha da minha agulha para fazer esses detalhes. E depois que essa tatuagem cicatriza, ela ainda fica mais marcada a parte de fora e menos marcada a parte de dentro. Então o ideal é que você faça esse traço aqui tão levinho que você consiga meio que ver a pele ali pelo fundo. Ó, então a gente consegue aqui, ó, ver a pele lá no fundo. Essa é a intenção com esse traço mais levinho. Outra coisa que eu gosto de trabalhar bastante também, isso já é uma coisa mais do meu estilo de trabalho, é trazer sempre um traço um pouco mais grosso pra gente trazer um pouco mais de delicadeza para essa tatuagem. Então aqui, ó, nesse contorno, depois eu vou mostrar pra você, eu vou trazer um traço um pouco mais grosso e aqui nessa parte eu vou fazer toda ela fininha, trazendo aquela sensação de uma linha afastada da outra pra gente deixar essa pele trabalhar aí e fazer esse envelhecimento legal da tatu. Uma coisa que você sempre tem que pensar quando você está fazendo um fine line é ter um copinho do seu lado onde você vai limpar essa agulha. Por quê? Por ser uma agulhinha que puxa muita pele morta, né? Ela tem uma área de contato muito menor, ela entope muito fácil. Então, se fica uma tintinha seca, uma pelezinha morta, você acaba fazendo o traço muito mais grosso, você acaba forçando demais ali na pele. Então, eu sempre venho aqui, ó, e trago a minha agulha para limpar. Deixo ela mergulhada ali um pouquinho com a máquina funcionando. Isso para todo tipo de tatu, não só para o fine line, mas no fine line é realmente muito importante. E aí eu seco essa agulha aqui, tiro esse excesso e aí eu vou tatuar de novo e ela tá zero bala. Aqui eu já fiz praticamente todo o rostinho da Stella e eu vim mostrar essa parte mais grossinha. Eu sempre troco a agulha na hora de fazer essa parte, porque por mais que a gente use a 3RL aqui, ó, para fazer um tracinho um pouquinho mais espesso, ele ainda não é suficiente para dar contraste com o fino que eu vou trazer aqui. Então, quando eu vou trabalhar um traço mais grosso, perto de um mais fino, eu preciso que ele realmente traga contraste, porque senão ele vai ficar muito parecido aqui e a gente não vai trazer a sensação que a gente quer, que é de manter essa tatuagem com bastante presença. Então eu tô aqui com uma 5RL, uma batida um pouquinho mais alta, e aí eu vou vir aqui traçando só esse contorno. E aí aqui eu posso até fazer um traço esculpido, dependendo da grossura que ficar o meu traço aqui.
Agora ele ainda não faz tanto sentido quanto depois, a hora que a gente colocar aqueles traços ali. Mas eu vou vir trazendo esse contorno, ó, sempre mais grosso. Porque caso algum desses tracinhos aqui que a gente fez mais clarinho, ele venha dar uma desbotada, a ficar mais acinzentado, que é a minha intenção, quando eu trabalho ali com a minha agulha um pouco mais suspensa, a minha intenção é que o meu traço realmente fique mais clarinho. Então, quando isso acontecer, eu vou ter ali um traço mais grosso que vai dizer assim para quem tá olhando, cara, essa tatuagem aqui ela tem contraste, ela tem presença e ela não precisa ser retocada, porque se a gente faz tudo isso num único traço, numa única espessura, eu realmente vou deixar minha tatuagem apagada. E pensando que a gente está trabalhando no fine line, a intenção aqui não é deixar a tatuagem apagada, e sim delicada, né? Então a gente traz esse contorno mais grosso aqui para fazer essa parte do traço fino aparecer. Aí aqui nessa parte da digital, você vai cuidar para o seu traço não ficar muito retão, muito manjado. Você vai sempre trabalhando ele, ó, um pouco mais... Opa, deixa eu limpar aqui, que veio muita tinta. Você vai sempre trabalhando ele um pouco mais orgânico. Então você deixa a mão mais solta e deixa ele vir fazendo traço, ó. Eu gosto de usar aqui sempre a pontinha da agulha. E já aproveito para dizer para você que todos os meus clientes, quando eles chegam aqui no estúdio, eles já sabem que eles têm acesso a mim para um retoque sem custo. Então isso aqui, caso a tatuagem dê uma desbotadinha, caso a tatuagem saia um pouquinho da pele, fique um pouquinho mais clara, eu venho e retoco. Porque se eu coloco muita tinta aqui, depois eu não consigo fazer nada, beleza? E aí eu também tenho que respeitar aqui, ó, o começo da minha linha. Como eu estou trabalhando dentro de um formato, de um coração, se eu não respeito esse começo da linha aqui, ó, aqui eu até vim um pouquinho menos, ó. Se eu não respeito esse começo, na hora que eu terminar o meu trabalho, vai ficar tudo picado. Vai ficar as bordas todas erradas. Então eu preciso respeitar esse desenho que eu coloquei ali, beleza? Agora eu venho aqui, ó, perto do meu traço, eu sempre começo bem do começo. Eu não vou começar lá dentro do olho. Eu venho aqui, ó. Começo do começo, a minha mão mais solta, ó, fazendo um desenho um pouco mais orgânico. Não vou fazer retão, como se eu tivesse com aquele corretor do traço ligado lá no iPad para desenhar. Eu venho aqui, eu deixo a minha mão fazer aquele movimento que a digital normalmente faz, ó. E é isso que vai deixar a minha digital mais linda e mais bem trabalhada. Eu não preciso fazer um zigue-zague, tá? Eu só vou soltando a minha mão e deixando ela trabalhar. No fine line, é muito importante que você estique bem a pele. Às vezes você tá ali com a sua pele muito flácida e na hora que você vai traçar, você traça com a pele assim. Na hora que você vai traçar, você estica a pele, ela tá com o traço muito mais largo do que ele realmente tem que ser. Então você estica bem a pele, eu gosto de esticar aqui, ó, com as costas da mão. Então eu puxo com as costas da mão e ainda puxo com a outra mão, então a minha pele fica bem esticadinha e o meu cliente fica bem imóvel, então eu não tenho nenhum erro aqui. E aí eu venho traçando, sempre com a pontinha da agulha, quando se trata de digital, para a gente colocar pouca tinta lá dentro, lembra? O seu cliente, ele pode ter acesso a você depois, para você retocar essa tatu, e para você conseguir garantir para ele que essa tatu vai ficar linda e durar por muito tempo. Ok? Essa é a tatuagem finalizada. Eu trouxe bastante contraste, principalmente nessa parte aqui, preenchendo o olhinho de preto, trazendo uns tracinhos que vão ficar mais clarinhos, que não é para onde eu quero chamar a atenção. E aqui, ó, vocês podem ver que ficou bem orgânico. Eu trouxe com bastante curvatura, bastante mão solta, o contorno aqui tá bem certinho também. Então essa é a tatu pronta. E a gente espera ela cicatrizar para ver como vai ficar. Eu acredito que vai ficar 10. Então esse foi o vídeo sobre tatuagem fine line, especialmente
digitais. Se você é um tatuador iniciante ou você está começando agora na tatu e você quer aperfeiçoar a sua técnica, eu te convido a participar do meu curso do Zero ao Tatuista. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, para você conhecer o curso. Nesse curso você vai encontrar mais de 15 módulos com aulas práticas e teóricas, direto ao ponto. Então tudo que você precisa tá lá dentro para você ter um traço mais preciso, um preenchimento mais completo e você realmente sair do zero e se tornar um absoluto tatuador e ser muito valorizado pela sua arte. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição e já aproveita para curtir o vídeo e deixar nos comentários o que você quer ver aqui na próxima semana.